Gostaria que eu falasse dessa guerra. As pessoas estão, não as pessoas, né? Os meios de comunicação tendenciosos estão colocando isso como um conflito, não como uma guerra. Por quê? Conflito é uma palavra mais, né, menos chocante, digamos assim. Então, uso o termo conflito. Mas, na verdade, quando um está atirando no outro, é guerra. Pode ser uma guerra no início, porque tudo inicia de um jeito e não se sabe como vai, em que lugar vai dar, como vai acabar aquilo. O que eu posso dizer sobre a guerra? Que cada um de vocês aí não saiba. Bem, eu tenho idade suficiente, eu nasci em 53, a guerra terminou em 45, 8 anos depois da guerra. Não tinha nem uma década do final dela. Eu nasci muito perto do pós-guerra. E era um mundo meio triste. Eu não me lembro na minha infância, embora eu brincasse, né? Como toda criança normal brincava, mas não era comum se rir naquela época, ter roupas coloridas naquela época. Eu me lembro muito de roupas acinzentadas, eu me lembro muito de marrons, eu me lembro muito de estampados, mais nessa cor terrosa, mais fechada. Aquilo, hoje em dia, eu sei que é reflexo de uma dor. Aí vai dizer, mas Ângela, a guerra foi na Europa. Foi, mas atingiu o mundo todo. E ela atinge o mundo todo de uma forma clara, porque aí começa a faltar os gêneros alimentícios. Minha mãe mesmo fala que na infância ela já, como se diz, ela já fazia parte, tinha um racionamento, eles recebiam um cupom que podiam comprar pela quantidade de pessoas daquela família. Então, os gêneros alimentícios já era racionado. Então, a guerra, ela machuca. Machuca psicologicamente e machuca espiritualmente. Aqui vocês não estão falando com uma mulher limitada. Ainda bem, eu tenho um leque grande de coisas que posso conversar com vocês. E espiritualmente falando, eu já disse que tudo é energia, a energia que está vibrando lá está passando. Eu até recebi algumas coisas e eu mesma pude constatar isso em mim, que esse princípio de ano, desde que esses conflitos está muito estranho, está vibrando muito negativo, as pessoas estão meio down, meio para baixo mesmo, nervosas, ansiosas, não dormem direito, muita insônia, perguntam o que está acontecendo. Não são só a nuvem que passa pelo planeta e as explosões que estão acontecendo no Oriente Médio ou na Ucrânia não vá circular e a gente não inale isso. Tem isso. Mas tem a vibração da dor, a vibração do desespero, do desengano, sem saber se um míssil vai cair em cima dele. Não sabe se pode ir trabalhar. Tem as contas para pagar, como é que vai ser? Porque a guerra desconstrói. Agora, por que estamos em guerra? Se já sabemos que o resultado será o mesmo, uma destruição, uma devastação, vejam Gaza como está, que aquilo não foi guerra, aquilo foi genocídio. É bem diferente. Porque guerra é entre pessoas armadas. Se você lança
mísseis de última geração num povo que está com pau e pedra, quando muito tem um revólver, não vamos ser bonzinhos e condescendentes e dizer que isso é uma guerra. Não foi. Então, aquela destruição não é à toa. Não acontece só com as pessoas. Infelizmente, tem muita gente, né, que fala, não é comigo, ainda bem que não é aqui. Graças a Deus, não está acontecendo conosco. São frases até incompreensíveis para pessoas que se dizem cristãs, que se dizem budistas. Eu estou falando de religiões que deveriam ser de muita paz. De muita paz. Porque os inspiradores, aqueles que inspiraram essas religiões, eram pessoas de muita paz. Eram pessoas que lutavam pela paz, que lutavam pela melhoria. Então, uma guerra não é boa, em momento algum. De forma alguma, uma guerra é boa. Porque ela só deixa destroços. E ela só deixa desconstrução. Ela só deixa desespero. Por que a Europa tem tanto medo de guerra? Porque ela evita entrar em outra guerra. Porque isso já desestrutura o povo europeu. Porque ela passou por 2 guerras tenebrosas. Só aquelas criaturas sabem o que passaram, porque estão no DNA delas. E quem não aprendeu com isso está fomentando, fomenta até aqui no Brasil. Se dependesse dessas pessoas da extrema-direita, nós estaríamos em constante guerra, a começar um contra o outro. Ou seja, guerra por ideias. Nós chegamos a esses absurdos de se guerrear por ideias, quando esse é um direito. O próprio Jesus, quando esteve aqui, disse que não veio para apaziguar nada. Veio para fazer que pai discutisse com filho. Ou seja, não discutir de bater, mas coloca, eu penso assim e eu penso assado. Porque antigamente, respeito aos mais velhos, o mais novo não contestava mesmo que ele visse. O mais velho dizia, isso é preto, ele está vendo que não é. Vamos dizer azul, branco, seja lá que cor fosse. Mas por respeito ao mais velho, ao provedor, ele diria, não, tá certo. E tudo permanecia do mesmo jeito. Nada mudava. Não havia transformação. Como somos todos habitantes desse planeta, a transformação só pode existir dentro da divergência. Porque é quando a gente diverge que se tenta chegar a um consenso, e o consenso sempre nunca é priorizando um lado ou outro. É a junção dos dois, criando um novo caminho, uma nova direção. Então fiquem atentos, guerra não faz bem a ninguém, não é bom. E nós estamos, eu não digo eu, porque eu não estou dentro disso, eu não jogo. Eu não entro nesses jogos, porque precisaria ser jogos de inteligência. Jogo para exterminar, você só sobe de nível se matar o outro. Ah, mas isso é estratégia podre, estratégia imbecil. Eu quero ver realmente mexer com a minha inteligência, desafiar a minha inteligência. E nenhum desses jogos tem. Então eu não jogo. Mas esses jogos fazem uma coisa, que vocês se acostumem com a guerra, com o extermínio. Então, o que vocês estão vendo lá fora, do lado de fora, e não está perto de vocês, é justamente o que vocês veem nos jogos. Então, tá bom, tá lá rolando, eles vão se entender, um vai subir de nível. Não existe subir de nível na guerra. Não existe. E se ela estivesse na sua vizinhança,
você saberia o prejuízo que ela traz. Você sabe onde você trabalha, você sabe onde você ganha dinheiro, você sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro, você sabe onde está depositado o seu dinheiro, quanto ele está rendendo. A guerra desfaz tudo isso. Você sabe onde deixou seu carro estacionado, para onde você vai à noite, qual o restaurante que você mais come, qual é o delivery que você gosta de pedir. Com a guerra, tudo isso acaba. Fica só o caos, fica só o escombro, fica só a insegurança, fica só o medo, o seu dinheiro desaparece. Tudo vai para o esforço de guerra. E quem vocês estão privilegiando? Eu não estou discutindo aqui Irã. Ele é um país independente. Tem a razão dele de existir. O que eu estou discutindo aqui é quem votou nesses imbecis, nesses homens incompletos que precisam estar firmando masculinidade o tempo todo em joguinhos, porque não são eles que vão para a guerra. Não são eles. Quem vai para a guerra é você, que vai sair do seu trabalho, da sua vida, das noites em que você ficava jogando game, assistindo um futebol, passeando com a sua namorada, e você vai lá fazer o trabalho sujo deles. Para quê? Por causa de quê? Antigamente tinha o idealismo. Eu estou passando de novo, depois a gente vê. Antes tinha o idealismo, gente. Vamos defender a pátria. Agora, claramente, o presidente americano diz que é para pegar petróleo, para pegar terras raras. Não gosto de você, não gosto da sua existência. É como entrar na casa do outro e pegar a televisão do outro, a geladeira do outro. E ainda dizer, eu vou acabar com a sua raça porque eu não gosto de você. Mas o que eu te fiz? Nada, eu só não vou com a sua cara. Tem algum nexo nisso? Você vai achar isso engraçado se acontecer com você? Então por que você está achando engraçado que um maluco que não sabe o que quer da vida e que foi posto lá por um monte de malucos e que agora está infernizando os outros, só que esse inferno vai bater lá? Já falei, energia, você emite, mas ela volta, cara. É o tal caso que dizem, você planta o que quer, mas é aquilo que você vai colher. Ele já não está recebendo a ajuda dos outros. Ele foi lá infernizar a Venezuela, foi infernizar a Dinamarca, foi infernizar o Canadá, foi infernizar o México, tentou infernizar aqui. Agora está infernizando Cuba, está estrangulando Cuba com fome, sem luz, sem nada, porque nada pode passar. Cuba é uma ilha. Ela não fabrica tudo o que precisa. Como nós também não fabricamos, precisamos importar. Se alguém impede que nós recebamos algumas coisas, vai fazer falta. Ah, mas Cuba é comunista. O que você tem com isso? Cuba já saiu de lá para te perturbar? Para se meter? É a mesma coisa. Ah, mas fulano é evangélico, mas isso me incomoda. Fulano é macumbeiro. Eu não aguento. Você tem o direito de se meter no dogma da pessoa, mas como você tem se metido no dogma, na sexualidade, não é? Você acha normal que o outro vai invadir lá para pegar petróleo para ele. Em vez de chegar lá, se ele fosse uma pessoa normal, falar, olha, eu quero comprar o seu petróleo, quanto é que você está vendendo? Eu estou precisando, eu não fabrico o suficiente para mim. Pronto, o cara é vender, ele vende para todo mundo. O que ele iria vender para ele? Não, ele quer roubar. Ah, isso é apropriação indébita, não, é roubo. A palavra correta para que vocês entendam, para que entre na mente de vocês, é um país que há muito tempo rouba outros países e diz que rouba porque ele é errado. Ah, porque ele é terrorista. Não, eu invadindo o país dele não sou. Ele invadindo o país do outro não é terrorista. Terrorista é aquele que se defende. Ele é terrorista.
Como o mundo naturalizou tudo isso, naturalizou brigar na arma, porque vocês jogam o dia todo, tem gente, eu tenho uma amiga que se separou do marido porque ele não saía dos jogos. Então ele chegava em casa, ele já estava desempregado, porque ele não conseguia chegar no trabalho nem nada, porque estava no jogo. Chegava em casa, ele estava sem banho, a filha estava sem banho, não tinha uma comida pronta, ele não tinha levado no colégio porque ele estava lá no jogo. E teve um outro caso, num casal no Japão, que estava sendo preso porque a criança que estava no berço estava morta há dias, que eles não viram porque eles estavam disputando jogos lá na TV e não viram que a criança estava com fome. A criança tinha morrido, estava lá apodrecendo e eles não estavam vendo. Foi os vizinhos que chamaram pelo mau cheiro, porque eles estavam lá competindo. Isso não é feito sem querer, gente. Isso é plantar manipulação. É nós que temos que decidir. Vamos querer guerra? Ah, mas a guerra está no vizinho. Não, a guerra vai chegar aqui. Já está chegando. O preço do petróleo aumentou. Por enquanto, temos um presidente que está tomando providência. Mas se outro for eleito, como o passado, pode deixar correr frouxo. Aliás, vai entrar na guerra, né? Não, vamos mandar os nossos soldados aqui para ajudar lá. Por quê? Porque ele quer comissão na venda de armas. Simplesmente é isso. Não tem nada não tem ato heróico, não. É fazer, como é que é, reverência com o chapéu das ossos, antigamente se dizia isso. Ou seja, não é ele que vai, não são os filhos dele que vão, então não. Nós vamos entrar na guerra, eu vou mandar os soldados para você aí. Mas você é um ser humano. E você pode não ter a opção de não fazer. Então, cuidado, já passei.